Ok, sejam bem-vindos, companheiros, companheiras, a essa live do Sindeletro. Hoje nós vamos continuar o debate sobre o PDVP proposto pela gestão da empresa. Né? Já estamos com um acesso aí de 11 pessoas, sejam bem-vindos, bem-vindas. São 18 horas e 1 minuto. Nós vamos aguardar aí mais alguns instantes para a gente dar início, para que mais trabalhadores da CEMIG, mais participantes dessa live, possam acompanhar o debate desde o início. Né? Hoje, com a participação aí do advogado do Sindeletro, Flávio, representando a equipe jurídica do Sindeletro, né, que tem estudado e analisado a proposta do PDVP, a emenda constitucional 103, o próprio discurso da gestão da empresa, para a gente fazer os esclarecimentos, tirar algumas dúvidas, fazer um bom debate sobre o PDVP. Então, peço a todos e todas que a gente aguarde um instante para o início da nossa live. Vai ser o segundo debate do PDVP, né? Muitas dúvidas na categoria, mudanças no PDVP em relação aos PDVPs de anos anteriores. Então, só um instante para a gente iniciar aqui essa nova live do Sindeletro. Só um instante, peço a todos aí a compreensão. O Flávio, né, advogado do Sindeletro, também vai trazer informes aí da ação do Sindeletro, no que diz respeito ao PDVP, IP, né, Flávio? A IP 4.1, que está em debate, tem a ver também com o programa de PDVP, proposto pela gestão da empresa. Então, tem informes aí também para o conjunto da categoria. A gente precisa só aguardar o acesso de mais participantes para que todos peguem as informações desde o início. Boa noite aí, os participantes dessa live. Agora estamos com 35 participantes, 35 acessos. A live que vai debater mais informações sobre o PDVP. Estamos com a participação do Flávio Rosberg, advogado do Sindeletro, representando a equipe jurídica do sindicato, que tem feito as pesquisas, tem feito os estudos sobre a relação do PDVP com as legislações vigentes, que vai trazer para nós esclarecimentos. A gente pede que todos aguardem um instante para que a gente tenha novos acessos, para que as pessoas participem desde o início do debate. São 18 horas e 4 minutos, né? Não vamos demorar a iniciar a nossa live, mas a gente pede a compreensão de todos que já acessaram no horário marcado, para que mais participantes possam assistir aí, né, o debate das primeiras informações. A live do Sindeletro é uma proposta nova para esse momento de pandemia, para evitar, né, as aglomerações, da ação sindical, de debate em portarias. É uma novidade para todos nós, mas também possibilidades, né? Possibilidade da gente poder estabelecer essa conversa sem nenhuma intervenção da gestão da empresa, da gente conseguir acesso, né, de trabalhadores e trabalhadoras da gestão da CEMIG, né, de participantes interessados nos temas colocados. Então, nós estamos aí já fizemos uma live sobre PLR, depois fizemos sobre PDVP, fizemos sobre CEMIG Saúde for Luz. Essa é a nossa quarta live, dando continuidade no debate do PDVP, um programa lançado pela gestão da empresa, que se encerra agora no dia 22 de maio, e nós vamos dar continuidade devido às buscas de esclarecimento junto à diretoria do sindicato, junto ao jurídico do sindicato. Então, nós decidimos por bem proporcionar um debate alinhado, unificado,
com toda a categoria a partir dessa live. A gente só pede que a gente aguarde um instante para que mais pessoas possam acessar a live. Nós agora temos 52 participações na live. Sejam bem-vindos e bem-vindas todos que acessaram a live nesse momento. E daqui a pouco a gente inicia. Agora são 18 horas e 7 minutos. Estamos com 55 acessos na live do Sindeletro. Queremos dar aqui as boas-vindas aos participantes, companheiros e companheiras da categoria, companheiros e companheiras que não são da categoria, mas que acompanham a luta da categoria, a luta do Sindeletro. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa quarta live. Já fizemos uma primeira live sobre a PLR, uma segunda live sobre PDVP, uma terceira live sobre CEMIG Saúde e Forluz. E agora essa quarta live, dando continuidade ao debate do PDVP. Ainda continuam dúvidas da categoria. É uma proposta de desligamento voluntário diferente dos anos anteriores, tem novidades na legislação, por isso dúvidas permanecem ainda com a categoria. Então nós achamos por bem realizar mais uma edição dessa live com o debate do PDVP, para que a gente possa alinhar as informações, esclarecer e dar clareza, maior condição de reflexão, principalmente para essa parcela da categoria que é elegível, né, dentro dos critérios de adesão ao PDVP. Obviamente, a política do PDVP ela não é nova na CEMIG, né? Ela tem um novo formato, uma nova proposta, mas reafirmando aqui uma posição do Sindeletro, acho que é importante a categoria saber, o Sindeletro não vai se opor de forma alguma à decisão individual de cada trabalhador e trabalhador da CEMIG, sobretudo as possíveis adesões ao PDVP. Nós não vamos nos opor, a intenção nossa é ajudar na reflexão, né? Então a gente não se opõe. Mas o Sindeletro, ele é radicalmente contra as políticas de desligamento voluntário que não estão vinculadas a uma manutenção dos postos de trabalho ou a reposição dos postos de trabalho e a transposição do conhecimento, né? A gente já tem dito isso nos nossos comunicados, na última live foi dito isso também, que os sucessivos PDVPs têm como único objetivo reduzir, né, o número de trabalhadores do quadro próprio para reduzir o custo operacional da empresa com um olhar de gestão voltado unicamente aos interesses do mercado, que é a maximização de lucros. Então, o DIEESE traz para a gente aí os estudos, né? Em 2019, a CEMIG reduziu cerca de 10%, né, o custo de pessoal, né, com as políticas de pessoal, sobretudo dos desligamentos e das demissões que têm ocorrido dentro da empresa. Para nós, um prejuízo imensurável, né, dentro dos critérios do PDVP. Obviamente, são trabalhadores e trabalhadoras que detêm um conhecimento advindo da sua experiência de trabalho na gestão dos processos das atividades correlacionadas, seja nas atividades administrativas, sejam nas atividades de operação, manutenção, técnicos, engenharia, enfim, qualquer atividade, né, são pessoas experientes que estão se desligando da empresa e, obviamente, estão levando todo o know-how embora, e esse know-how, muitas das vezes, não é repassado
né, a uma sucessão do posto de trabalho. Muito ao contrário, o posto de trabalho ele também deixa de existir na empresa. Então, para nós, Sindialetro é uma proposta que está vinculada diretamente com o propósito de privatização da CEMIG, uma vez que o próprio governador Romeu Zema já afirmou nos seus discursos que precisa sanear a CEMIG para poder privatizar, ou seja, precisa reduzir custos da CEMIG para poder colocar na vitrine da privatização, né, um acordo coletivo mais baixo, um custo pessoal mais baixo, para que o mercado tenha interesse em uma empresa que tem uma política de maximização dos lucros, em detrimento das condições de trabalho, em detrimento da relação do fornecimento, da disponibilidade, do restabelecimento da energia elétrica junto aos seus consumidores. Então, né, o Sindialetro, como uma entidade sindical, não pode se posicionar a favor em programa de desligamento voluntário que não tenha, né, vinculado uma política de manutenção dos postos de trabalho, de recomposição dos postos de trabalho e de transposição do conhecimento. Né? A CEMIG ela é uma empresa reconhecida no setor elétrico nacional, é fruto dessa capacidade de cada trabalhador e trabalhadora da CEMIG em desenvolver novas tecnologias para o serviço de operação, de manutenção, novas formas de trabalho que otimizam o trabalho dos serviços administrativos em geral, né? Então, a CEMIG é uma grande empresa, fruto dessa grande experiência da sua força de trabalho, que agora, né, se coloca cada vez mais em risco com a diminuição, né, do quadro próprio através das políticas de desligamento voluntário, das políticas de demissões que vêm ocorrendo ao longo dos anos. Né? Então, nós vamos fazer um debate aqui hoje pautado nas dúvidas e esclarecimento das questões legais, né? Importante a posição política da direção do sindicato, e a gente também gostaria que os participantes da live também trouxessem as suas questões, as suas dúvidas, as suas perguntas. Nossa live ela é organizada da seguinte forma, né? O Flávio, advogado do Sindialetro, hoje participa com a gente. Ele está representando o jurídico do Sindialetro, o departamento jurídico do sindicato. Né? Foi feito um estudo pelo departamento jurídico sobre a política de PDVP, sobre a emenda constitucional 103, sobre o próprio discurso da gestão da empresa, para poder entender o que há de legal, o que há de ilegal e o que há de alternativas e de reflexões para a categoria que ele vai estar trazendo, né? Então, o Flávio vai estar respondendo aqui ao vivo. A Elisa, nossa companheira, né? Elisa, diretora. Elisa, ela coordena a Secretaria de Formação do Sindialetro, Secretaria de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e a Secretaria da Mulher Trabalhadora do Sindialetro. Ela está aqui nos bastidores, ela está acompanhando a live, ela está com a tarefa de acompanhar no chat as perguntas dos participantes. Então, ela vai anotar as perguntas, algumas perguntas de maior relevância, e vai trazer aqui no vídeo para que o Flávio ou eu possamos responder e dialogar sobre as questões que a categoria possa estar em dúvida ou tenha necessidade de esclarecimento ou de um debate. E nós temos também uma equipe, diretores do Sindialetro, o Emerson, o Edivaldo, o Vandermeira, eles também estão acompanhando o chat e eles estarão respondendo também no chat as perguntas gerais que vêm para a gente tentar absorver e responder todas as questões. A equipe de comunicação do Sindialetro também está participando da live, acompanhando, organizando, estruturando e dando condição dessa live acontecer. Então, tem toda uma organização por trás disso. Mas, reafirmar novamente que essa organização ela só é possível com uma participação fundamental, que é a participação da categoria. Né? Se não fosse as filiações, né, da categoria, essa estrutura ela talvez não seria possível de acontecer. Então, a filiação do sindicato ela é importante também para isso. Garantir essa estrutura, garantir
os quadros do Sindeletro, né, dos trabalhadores do Sindeletro, como agora vamos trabalhar com os esclarecimentos jurídicos, né, que estuda, tal. Isso é fruto, essa estrutura é toda fruto da filiação, então a importância da filiação da categoria no sindicato. Então, os participantes estão aguardando aí as questões, tragam no chat as dúvidas, né, as questões a serem colocadas. Nós vamos estar dialogando aqui nesse momento dessa live. Posterior à live, nós vamos fazer uma sistematização de todas as questões que foram ou que não foram respondidas, para a gente estar divulgando também em outras ferramentas da comunicação do Sindeletro, ou no WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail. Nós vamos buscar formas de dar total esclarecimento, principalmente para os trabalhadores e trabalhadoras que estão eletivos para os critérios do PDVP e que estão fazendo as suas reflexões, né? Nós queremos dar o máximo de transparência e esclarecimento possível. Então, a gente também precisa da sua participação nas questões aí no chat. Essa não é a primeira live do PDVP, obviamente vão vir alguns elementos que já foram colocados da última live, mas nós precisamos resgatar o debate feito na última live, porque podemos ter participantes dessa live que não participaram da última. Então, obviamente, alinhar, né, todo o debate que o Sindileto foi feito, ele é importante para que o conjunto da categoria tenha todo o esclarecimento possível sobre esse tema do PDVP. Então, nós vamos organizar a nossa live da seguinte forma. Vou trazer o Flávio, né, ele traz aqui algumas considerações gerais, inclusive do que já foi discutido na última live, para dar oportunidade de quem não participou na última live ter acesso às informações de forma mais geral, né? Depois o Flávio vai trazer mais informações do que ainda não vieram na última live, mas que é importante trazer nesse momento. E nós vamos fazer aqui um bate-bola nas questões que vêm dos participantes da live. Nós vamos informar os canais de comunicação do Departamento Jurídico do Sindileto para que, após a live, né, hoje, amanhã, vocês tenham condição também de ter um acesso, né, ao jurídico do Sindileto, um acesso direto ao jurídico do Sindileto, para pegar alguns encaminhamentos ou para pegar mais dúvidas, esclarecimentos. Nós faremos a proposta da dinâmica hoje é essa, né, mas fundamental e importante a participação, né, de cada trabalhador e trabalhadora que está participando aqui da live. Então, Flávio, agradecer muito, viu, Flávio, a disponibilidade. Hoje é aniversário do Flávio, nosso amigo está fazendo aniversário hoje, né, e aqui no trabalho, aqui às 18 horas e 20 minutos, trabalhando com a gente. É a dedicação de todo um departamento jurídico do Sindiletro, né, a serviço da categoria. Flávio, parabéns para você, viu? Muitas felicidades. E vou deixar contigo aí já as primeiras considerações sobre o que o departamento jurídico do Sindiletro tem a trazer sobre o PDVP. Boa noite, Jefferson. Boa noite à diretoria. Boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Agradeço a oportunidade e o espaço de falar aqui hoje sobre uma matéria de tamanha relevância para a categoria dos eletricitários. Agradeço as felicitações. Realmente é um aniversário, é um dia especial e se torna mais especial ainda participando desse debate com vocês. Espero que todos estejam bem. É o que eu tenho a dizer antes de entrar no tema. Todos estejam se cuidando e cuidando da família para a gente superar esse momento. Iniciando a questão, o tema do PDVP, nós precisamos fazer um resgate da live anterior, onde nós dividimos as nossas explanações em conceito de PDVP. Lembramos que ele foi criado na década de 80 para reduzir a folha de pagamento das empresas, por causa, sob a alegação de globalização, automação, mas que atualmente, destacamos, né, que atualmente as empresas se apropriaram
deste instrumento, que era para minimizar os efeitos de um desligamento da empresa, para obter vantagens econômicas e, principalmente, segurança jurídica a favor da empresa. Então, se tornou um instrumento, e isso está bem claro no PDVP da Samig, que traz benefícios econômicos para a empresa e garantias jurídicas também para a empresa. Então, foi uma modificação de utilização deste instrumento ao longo dos anos da década de 80 para cá. Eu falo em benefícios econômicos porque a empresa não concede benefícios reais, além dos benefícios previstos para uma demissão por ato do empregador, e traz segurança jurídica porque a empresa inclui dentro dos seus itens a quitação plena, ou seja, o trabalhador que aderir ao PDVP proposto pela CEMIG, ele não mais poderá reclamar nenhum direito ou nenhuma pendência trabalhista na justiça. Por isso que a gente observa esses dois benefícios em favor da empresa e não em favor do trabalhador. Até mesmo porque, entrando dentro das especificidades desse PDVP da CEMIG, ela inova com a rescisão por comum acordo. Essa modalidade de rescisão ela foi incluída pela reforma trabalhista, não sei se eu posso chamar de inovação ou invenção, né? Porque ela veio para restringir, diminuir, limitar o direito dos trabalhadores numa figura, na minha opinião, inexistente de comum acordo. Mas é uma modalidade de rescisão que traz algumas condições diferenciadas para o trabalhador que reduzem os seus direitos trabalhistas. Nessa modalidade de comum acordo, prevê a redução a quitação das verbas rescisórias pela metade, FGTS e aviso prévio, além de que, para os ativos, o saque do FGTS, do saldo da conta a ser movimentada do fundo de garantia, se limita a 80%. Então, são duas questões que impactam direto na modalidade. Lógico que a CEMIG coloca lá como prêmio certas vantagens, tais como a complementação dos outros 20% do FGTS e o restante 50% do aviso prévio, mas, na verdade, isso nada mais é do que uma maquiagem jurídica para pagar o trabalhador nada mais do que as verbas rescisórias de uma demissão, de uma dispensa por ato do empregador e configurar uma vantagem fictícia financeira, quando na verdade não é. É simplesmente o que o trabalhador teria direito caso dispensado pela empresa. Então, temos como inovações desse PDVP, que foi falado na live passada, mas eu acho importante relembrar que é a modalidade da rescisão por um acordo, a quitação plena, a exclusão dos aposentados como elegíveis, né, quem aposentou após a reforma da Previdência. Então, a empresa, nós vamos entrar nesse assunto quando falarmos da IP, que a empresa lançou após a realização da live anterior, mas tem ali a cláusula, é uma inovação, a cláusula que exclui a possibilidade dos trabalhadores que aposentaram após a reforma da Previdência de aderir ao PDVP por um motivo que a empresa entende que o caso acarreta, na verdade, é demissão por pedido do empregado e assim não terá que pagar nenhuma verba rescisória a esse trabalhador. Acho importante a gente agora passar a falar da IP, né? A IP que trata exatamente dessa modalidade de dispensa. Só esclarecer a dinâmica aqui, Jefferson. Podemos tratar para a IP ou vamos esgotar o PDVP? Como você acha que fica mais didático para a categoria? Como é que fica melhor? Flávio, você tem liberdade de trazer aqui. Eu acredito que se a gente trouxer as questões relativas ao PDVP inicialmente, a gente traz todo, né, um cenário do PDVP e traz aí essas novas informações que estão vinculadas a IP 4.1, né? Depois nós vamos discutir também um pouco sobre esclarecer a questão de PLR e as ações que o sindicato, as ações jurídicas que o sindicato fez, né? Então traz
acho que traz como todo a questão do PDVP, e depois já emenda, né, as análises do Departamento Jurídico do Sindialeto em relação ao IP 4.1. Então, vamos continuar. Finalizando a questão do PDVP, também esclarecemos na live passada, e vamos reafirmar aqui, que a adesão ao PDVP é um ato jurídico de impacto relevante na vida do trabalhador, impactos diretos e impactos indiretos, inclusive em toda a sociedade. A adesão do trabalhador ao programa de desligamento da CEMIG, e em regra de qualquer outra empresa, ele acarreta, obviamente, a rescisão do contrato de trabalho, esse o principal objetivo da empresa com o PDVP, e reduz o número de funcionários, então impacta em toda a estrutura da companhia, sobrecarrega os que ficam, quando não há reposição desse quadro, e não há, principalmente, um treinamento, né, são pessoas novas que entram numa atividade essencial de tamanha complexidade como a da CEMIG, e como impacto indireto, nós também podemos falar aí, inclusive, em privatização. Nós sabemos que a consequência, geralmente, dos planos de desligamento não demora muito tempo, a partir do momento que a empresa consegue enxugar o seu quadro, é se tornar viável e economicamente atraente para privatizar. Então, isso só demonstra a seriedade e a estrutura jurídica que uma adesão que, a princípio, é individual, né, do trabalhador, mas ela impacta em toda a coletividade dentro da empresa e da nossa sociedade. Então, são esses, só relembrando esses pontos, acho que o principal é destacar as inovações que a CEMIG fez nesse PDVP. Ao nosso entendimento do jurídico, nenhuma inovação que beneficie o trabalhador. Todas as inovações foram postas nesse PDVP para atender os interesses dessa gestão da empresa que representa o Estado, que é o acionista que comanda a empresa. Pois bem, fazendo um breve levantamento da IP 4.1, SP foi editada e divulgada pela empresa após... Flávio, antes da gente entrar na IP 4.1, como nós combinamos aqui a nossa estrutura, a Elisa, né, que na última live o Emerson chamou de ponto, né, ponto virtual, ponto eletrônico, alguma coisa assim, não lembro o que é. Estou chamando a Elisa de nossa correspondente. É ela que está trazendo, né, as questões da categoria aqui para a nossa live. Então, ela já anunciou que tem algumas questões, e aí a gente vai fazendo esse bate-bola com as questões. A Elisa já está aqui na tela com nós. Elisa, traga aí para nós, então, as primeiras questões colocadas aí pela categoria. Elisa, está na escuta? Está sem áudio. Estão ouvindo agora? Opa, agora sim, Elisa. Aí, companheirada que está assistindo na live, essa é a Elisa, diretora do Sindeletro, coordena a formação do sindicato, coordena a Secretaria de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e coordena a Secretaria da Mulher Trabalhadora. Então, a Elisa, com tantas tarefas, está aí, né? Para mim, viu, Elisa? É correspondente, tá? Você é nossa correspondente. Traga lá as questões da categoria. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Pergunta para o Flávio. Pergunta do Fabão Ferreira. Condição dos tutelados B46 da especial. Aqueles trabalhadores que assinarem o PDVP, pode a empresa recusar seu pedido e alegar e determinar a extinção do seu contrato de trabalho sem direito das verbas rescisórias? A outra é do Fabão também, complementando. E passado o PDVP, pode a empresa extinguir o contrato de trabalho desse tutelado que não aderir ao PDVP e que continuar na área de risco, caso não seja remanejado para outra atividade fora da área de risco? Outra questão, eu posso fazer as perguntas em bloco ou uma por uma? Elisa, eu acho mais fácil ir respondendo uma a uma, porque... Ok. Senão, para anotar as perguntas aqui, acho que ficaria um pouco cansativo para quem estiver assistindo. Ok, então. Então, vamos à resposta, à pergunta do
Fabão, né? Fabão, boa noite, obrigado pela sua pergunta. Fabão, a questão da aposentadoria especial, ela nada sofreu de alteração com a emenda constitucional e também não é tratada especificamente no PDVP da CEMIG. Não é excluído expressamente, não está escrito lá que quem está aposentado na especial está excluído de adesão ao PDVP. Então, não vejo motivos para o não acolhimento da empresa desse pedido do trabalhador. Aposentadoria especial é uma modalidade de aposentadoria antecipada, em que a finalidade da lei é exatamente tirar esse trabalhador que se ativou em área de risco, tirar esse trabalhador para que ele e preservar a vida dele. Então, essa é a principal finalidade da aposentadoria especial. Então, para isso, o que o legislador fez? O trabalhador que aposenta na especial, como a finalidade da própria lei é que ele não corra mais risco, né, que não sofra prejuízo à sua saúde, à sua segurança, então o trabalhador tem necessariamente que ser remanejado da área de risco. Em decisão do TST, decisão do SDI, da seção de dissídios coletivos individuais, o tribunal entende o seguinte: o trabalhador que aposentar na especial, ele terá o seu contrato de trabalho extinto, ao menos que ele seja remanejado da sua atividade que gerou, da sua função que gerou o risco. Então, a regra geral da aposentadoria especial é essa: o trabalhador que manifestou a sua vontade administrativamente ou precisou, inclusive, em juízo de aposentar a especial, a lei entende que ele tem obrigatoriamente deixar a área de risco. E aí é uma faculdade da empresa, pela legislação, de remanejar esse trabalhador ou não. Não remanejando, este contrato entende-se como rescindido a pedido do trabalhador. E quando a rescisão é a pedido, não tem o pagamento das verbas rescisórias. Então, esse é o entendimento jurídico sobre a matéria de aposentadoria especial. Muitas perguntas que surgiram, inclusive, é a questão de quem está aposentado na especial por tutela antecipada. Os efeitos de uma decisão de tutela antecipada, tutela de urgência, tutela de evidência, é o mesmo efeito de uma sentença definitiva. A parte contrária tem que cumprir e ela produz todos os efeitos jurídicos. A única diferença é que ela é provisória e pode ser concedida ou revogada a qualquer momento. Mas ela só é deferida pelo juiz mediante pedido, opção, exercício desse direito pelo autor da ação. Mas os efeitos são os mesmos, é a aposentadoria. Se ele estiver aposentado, seja por tutela, ou seja por decisão transitada em julgado, ele está aposentado. E aí, no nosso entendimento, ele cai na regra prevista na lei previdenciária e acolhida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que é da rescisão do contrato de trabalho. É uma questão bem sutil, mas que tem grandes efeitos. E você pode me perguntar assim, mas quais são esses efeitos? O mais severo deles é, se o trabalhador aposentar na especial e permanecer em área de risco, ele pode ter o seu benefício cancelado, e gerando grande prejuízo para ele. Então, em regra geral, sobre a aposentadoria especial, são esses fatores, e deixando bem claro que, no nosso entendimento, o fato dele estar aposentado por decisão de tutela antecipada, de tutela de evidência, ou aposentado por sentença transitada em julgado, para fins trabalhistas, não tem distinção, nem para trabalhista, nem para previdenciário. Tanto que ele está aposentado e recebendo normalmente o seu benefício. Ele corre o risco da revogação dessa medida a qualquer momento e ficar sem emprego e sem aposentadoria. O Flávio traz aí o Flávio traz as questões que são técnicas, jurídicas, né, Flávio? Mas por detrás disso tem toda uma intencionalidade, né?
ano a ano a gente percebe que a gestão da empresa ela vem buscando a redução do quadro próprio como uma política de redução do custo operacional inicialmente para priorizar e valorizar a política de dividendos, né, repassando mais lucro aos acionistas, e agora com o governo que tem declarado, né, a privatização como uma política prioritária, obviamente a redução do quadro de pessoal da CEMIG, para a política, o plano de privatização, ela traz um efeito positivo, porque aos interessados de comprar a CEMIG vão comprar um custo menor, porque o custo da folha será menor. Então, na perspectiva da aposentadoria especial, a gestão da empresa está amparada legalmente para poder estabelecer, né, uma pressão ao trabalhador que se aposenta para poder se desligar da empresa, sem pensar numa política de recomposição desse posto de trabalho ou de transferência do conhecimento, né, do eletricista mais experiente com uma possibilidade de um concurso público adquirir novos trabalhadores. Então, é a condição legal que a gestão da empresa se apropria, né, para poder estabelecer a política, porque o que é prioritário para a gestão da empresa nesse momento, a nossa observação, a nossa avaliação, não é pensar o setor elétrico. Não é de forma alguma. Não é fechar localidades, reduzir quadros de trabalhadores. Não está pensando o setor elétrico como um setor estratégico. Está tratando a gestão da empresa como se fosse um banco, né? Formas políticas de maximização do lucro para, nesse momento, repasse de dividendos acionistas, mas, obviamente, que fortalece também a política de privatização da gestão da empresa. Não é isso, Flávio? Jefferson, é isso. A sua intervenção ela é muito importante e ela traz uma importante informação. É uma decisão de gestão da empresa, porque a empresa, para os aposentados especiais, na B46, a empresa não é obrigada a dispensar, a rescindir o contrato desse trabalhador. O trabalhador tem que sair da função de risco que gerou o benefício previdenciário da especial. Então, para deixar bem claro que diferentemente da aposentadoria comum pós-reforma da Previdência, que nós vamos falar mais adiante, a aposentadoria especial, ela não acarreta automaticamente a ruptura do contrato de trabalho. Mas, para que não ocorra isso, precisa que a empresa retire esse trabalho, reacomode esse trabalhador numa função que não seja de risco. Então, assim, se porventura qualquer adoção de medida de rescisão de contrato de trabalho para quem estiver em atividade especial, é uma decisão de gestão, porque ela poderia reaproveitar esse trabalhador com a sua experiência na área em outros setores da empresa sem a exposição a risco. Não há vedação legal para isso. Não há nenhuma vedação legal para que a empresa permaneça com esse trabalhador em seu quadro, né? Então, é muito importante o que você falou e traz essa importante informação. Lá na escolinha de Sete Lagoas, Flávio, tinha um instrutor, eu não lembro se era o Menaldo, é um instrutor da escolinha de Sete Lagoas, que ele sempre, quando ele mencionava algo de risco ao trabalhador, ele sempre emitia uma frase que o nosso companheiro Fabão repete sempre: estufa o zóio. E é estufar o zóio, porque às vezes o trabalhador acha que o problema dele se resolve simplesmente em a decisão de permanecer ou sair da empresa. Mas saindo da empresa, com esse cenário de construção de um ambiente onde possa gerar condições de privatizar a CEMIG, nós vamos gerar outros problemas futuros, independente se nós estivermos nativos ou se estivermos aposentados, porque a privatização ela vai impactar diretamente na CEMIG Saúde Forluz. Na última live, a Cláudia Ricaldoni até trouxe alguns cenários. Teve empresa estatal que teve o plano entregue à administração para o banco privado, mas que não foi,
Aliás, não foi entregue, né? A empresa foi privatizada e o plano de previdência complementar não foi entregue para o privado porque teve uma correlação de força da categoria para processar que não fosse. Mas você depende de toda uma correlação de forças para estabelecer o plano, né? Tanto da Forluz como do CEMIG Saúde, como é hoje. Então, as nossas reflexões, elas têm que estar em torno, obviamente, da nossa condição de trabalho na empresa, da nossa aposentadoria, mas pensar os reflexos da privatização, independente se somos trabalhadores da ativa ou aposentados, para nós é fundamental. Né? Podemos chamar a Elisa para mais uma pergunta, Flávio? Vamos lá. Elisa, nossa correspondente. Ok, vamos lá. Pergunta do Rogério Oliveira. Daqui para frente, quem não sair agora do PDVP vai ter garantida a multa do FGTS de 40% ou 20%? Elisa, a sua fala ficou, eu só peguei a parte final dela. Você pode repetir para mim, por favor, a pergunta? Vou repetir. É do Rogério. Ele pergunta o seguinte: quem não sair do PDVP agora para frente, quando for sair, vai ter direito àquela multa do FGTS de 40% e após a reforma, como um acordo chegou a 20%? Vai continuar tendo direito a essa multa? Rogério, a sua pergunta nos faz avaliar todos os cenários, né? Quem não aderir ao PDVP, ele estará sujeito às rescisões de contrato em todas as suas modalidades. Encerrado o prazo de adesão do PDVP da CEMIG, o trabalhador poderá sair a pedido, né? E aí não tem verbas rescisórias, é um pedido do trabalhador de desligamento. Ele poderá sair por decisão da empresa, então seria uma demissão por ato exclusivo da empresa, e aí sim ele receberia integralmente suas verbas rescisórias, que contemplam 40% da multa, aviso prévio integral e outras verbas. Ele poderá sair na modalidade comum acordo, que aí são os 20% da multa do fundo de garantia e 50% do que ele teria direito do aviso prévio, mas o próprio nome dessa modalidade de rescisão já esclarece, comum acordo. Para isso, a empresa teria que aceitar ou o trabalhador aceitar essa condição. Então, não dá para a gente afirmar aqui se seria possível isso ou não, porque não depende da vontade somente de uma das partes. E outra modalidade de rescisão, para não entrar nas outras de justa causa, porque acho que são exceções das exceções, o desligamento por... Só um minutinho. Faz parte. Né? A live tem dessas coisas. Em casa, né? 3 anos, exato. E aí, a outra modalidade, que eu acho que é a que gerou maior repercussão após a emenda constitucional e a reforma trabalhista, é a rescisão por aposentadoria, né, por tempo de contribuição utilizado a partir da emenda constitucional, que foi publicada no Diário Oficial no dia 13 de novembro de 2020. E aí, nessa modalidade também, entende-se que, quando o trabalhador manifesta a sua vontade de aposentar, ele também estaria manifestando a sua vontade de se desligar da empresa. Por isso, o desligamento automático e na modalidade de desligamento a pedido, que não tem direito à verba rescisória. Essa é uma matéria, nós já falamos isso na live passada, ela não é uma matéria nova. Essa matéria existia no âmbito infraconstitucional, na CLT, salvo engano, artigo 453, passou pela análise do STF, e o STF, à época, antes da reforma da Previdência, sedimentou o entendimento de que a aposentadoria por tempo de contribuição não rescinde o contrato de trabalho do empregado. Essa decisão é antes da reforma da Previdência, a reforma da Previdência é de 2019, essa decisão, salvo engano, é de 2006 ou 2008, do STF, e essa decisão, inclusive, gerou uma súmula do TST, que também reproduz no mesmo sentido que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho. É lógico que esses dois entendimentos estão, a princípio,
superados pela alteração legislativa. E dessa vez o lobby da empresa foi mais forte. Não incluiu esse artigo, que foi declarado inconstitucional, na CLT, em norma infraconstitucional. Dessa vez o lobby foi forte a ponto de que isso se tornou norma constitucional. Então, isso, embora supere esses dois entendimentos, do TST e do STF, mas eu não tenho dúvida que essa questão será julgada também novamente. Tanto o TST quanto o STF, eles vão ter que reanalisar os seus entendimentos com base nessa alteração legislativa. E aí não temos como afirmar aqui qual será o encaminhamento. Sabemos que só a legislação mudou de patamar. O lobby das empresas, para que isso ocorresse, deixou de ser do âmbito infraconstitucional, superado, e passou a fazer parte da Constituição. Então, temos um outro cenário jurídico. Mas, em regra, são essas modalidades de demissões e possibilidades ou não do trabalhador receber verbas rescisórias, dependendo da modalidade que ocorrer com cada um. É isso. É isso aí, Flávio. Rogério Oliveira, grande abraço, companheiro nosso aí da categoria. Bom te ver aqui, te ouvir e agradecer pelas questões, Rogério. E o Flávio vai trazer algumas questões mais da questão técnica, mas é importante a gente reafirmar algumas questões que são da política. Gestão da empresa, ela não tem medido esforços para a redução do quadro próprio, sobretudo para a redução do quadro de trabalhadores, né? Então, quando a gente vê a proposta do PDVP, onde o aviso prévio, ela diz que paga 50% como prêmio e o depósito do FGTS os 20% como prêmio, ela é uma forma de pressionar, independente da questão legal, mas é uma forma de pressionar. O trabalhador vê e fala assim, se isso daqui é prêmio agora, depois não vai ter prêmio, depois vai ser sem isso, né? E ainda pressiona sobre a questão da emenda constitucional. Então, a questão da redução do quadro de trabalhadores da CEMIG é um projeto. E esse projeto, acho que a gente precisa compreender esse projeto bem para a gente poder fazer o enfrentamento contra, porque se nós tivéssemos conseguido fazer o enfrentamento, as demissões da CEMIG não estariam assim. Eu vou explicar por quê. As demissões deste último período, que faz parte desse plano de redução de quadro próprio, ela começou em 2012. 1º de junho de 2012, a gestão da empresa demitiu um técnico de segurança do trabalho lá de Uberlândia. No dia 12 de junho, demitiu uma trabalhadora e 2 trabalhadores do projeto de expansão da distribuição lotados na Itambé. Demitiram sem justa causa. Nessa demissão, o tribunal reintegrou os 4, entendendo que, ao entendimento do Supremo Tribunal, que empresa de economia mista, empresa pública, só poderia demitir por questões financeiras, econômicas, técnicas e disciplinares. E todos os 4 foram reintegrados. A gestão da empresa, então, viu que a demissão sem justa causa ela não passava. Em 2013, quando nós estávamos na greve de 2013, a gestão da empresa demitiu cerca de 90 trabalhadores de uma vezada só. Desses 90 trabalhadores, o Sindeletro tentou entrar em contato com todos os 90 trabalhadores. Nós conseguimos entrar em contato, quase todos deles nós conseguimos entrar em contato. Para quê? Para a gente fazer uma luta em buscar a reintegração. Somente 17 trabalhadores toparam discutir a reintegração. Desses 17 trabalhadores, quase entre 60% e 70% deles conseguiram reintegrar, os outros ainda estão com discussão na justiça. Então, para o plano da gestão da empresa já deu certo. Se demite 90 e só 17 que busca a reintegração, então ela já descobriu qual é o plano que pode propiciar a redução de quadro sem ter algum custo com o PDVP, sem nada. É a demissão, alegando no tribunal que precisa demitir por conta de questão econômica. Lá no tribunal,
competentemente, o departamento jurídico do Sindialeto vai lá e faz a defesa. Tem um departamento econômico do Sindialeto, que é a subseção do DIEESE, né, um economista que fica lá estudando as movimentações financeiras da CEMIG, coloca para o jurídico vai lá dizer que não tem problema econômico. Só que, obviamente, a decisão do juiz, ela tem outros elementos, né? E eu vou questionar a decisão da gestão da empresa de não demitir, ela está falando que tem problema financeiro. É um problema, mas as nossas argumentações, nós também temos tido conquistas para a reintegração do trabalho. Então, a partir de 2013, é uma sequência, ano a ano, de uma política de demissão, né, mas pautada nesse princípio. A gestão da empresa vai correr o risco do trabalhador entrar na justiça. Mas a maioria dos trabalhadores não querem entrar na justiça. Então, o plano deu certo por conta disso. Porque nós não conseguimos a resistência necessária, o enfrentamento necessário para poder combater. Porque se lá em 2013 a gente conseguisse reintegrar todos os 90, nós teríamos um outro cenário sobre tentativa de demissão na CEMIG. Mas não, né? Então, para além de demissão, tem todos os tipos de pressões que nós já falamos. Então, não tenhamos dúvida que forma de pressão e apresentar o PDVP dessa forma, com os benefícios que estão colocados, também é uma forma de pressionar. A emenda constitucional é uma forma de pressionar, né? Eu acredito que manter a resistência, né? Obviamente, a gente respeita a particularidade de cada trabalhador, mas pensar a empresa sobre a sua perspectiva do know-how estabelecido pelos seus trabalhadores, acho que era importante, né, manter uma resistência, um enfrentamento, para que a gente possa combater, né? Sabemos que hoje a correlação de força está diminuta, por quê? Né, os trabalhadores, né, nós temos uma gestão extremamente hierárquica e gera uma grande insatisfação e, nos casos de demissão, os trabalhadores preferem não voltar. Então, não tenhamos dúvida que não estou falando e afirmando que vai haver demissão no futuro, não posso falar isso, não vou dizer. Nós temos um histórico para trás. Mas o plano de PDVP apresentado, ele é uma forma de pressão, porque vários trabalhadores questionaram isso. E se eu não sair agora, eu saio sem isso? Bom, né? O que a gestão da empresa está manifestando é que o que é benefício para o PDVP não vai ser benefício para a demissão, né? Mas vai ser, o Flávio já trouxe as considerações técnicas, né? Então, há muitas questões, né, por detrás aí de toda a movimentação de PDVP e de política de redução de quadro próprio. Parece que tem uma pergunta aqui, que está no chat aqui, a Elisa me mandou. Acho que é isso mesmo, né, Elisa? Jefinho, boa noite. Então, pela visão do doutor Flávio, para o empregado aposentado ou tutelado, a melhor coisa é se desligar da empresa, uma vez que, continuando na área de risco, ele assume a possibilidade de perda da aposentadoria. Acho que é uma pergunta, né? É do Silmar Silva. Flávio, é o Silmar Silva fazendo essa questão. Ouviu aí, Flávio? Sim. Silmar, boa noite, obrigado pela pergunta. Não é uma questão de achar melhor ou pior. Todos os nossos esforços, né, de todo o departamento jurídico, que é um quadro próprio, nós somos qualificados para defender o emprego e nunca defender a saída do trabalhador. O que eu coloquei aqui são as questões legislativas específicas de quem aposenta pela especial. Agora, a decisão de se desligar ou não, ela é uma decisão de impacto pessoal e impactos profissionais. O que eu deixei claro aqui em termos de orientação é que a aposentadoria especial, pela própria finalidade dela, o trabalhador não pode continuar em área de risco, porque a finalidade desse modelo de aposentadoria é que o trabalhador deixe de correr o risco. Por isso que ele está sendo aposentado
com tempo diferenciado, com tempo reduzido. E também deixei claro aqui que não há obrigatoriedade da empresa para dispensar esse trabalhador. A obrigatoriedade legal é para que esse trabalhador deixe a área de risco, deixe a função que ele exerceu, que serviu de base para ele ter direito ao benefício previdenciário. A questão de desligar ou não está relacionada, não é uma decisão de ser melhor ou não, ela está relacionada com o fato do trabalhador receber o benefício da aposentadoria B46, da aposentadoria especial, e permanecer na área de risco. Isso não pode. Isso, há vedação legal para isso. E qual é a consequência disso? O trabalhador pode ter o seu benefício cancelado. Inclusive, tem medidas do INSS, lógico que é um caso isolado, que o INSS pede, inclusive, a devolução do valor que o trabalhador recebeu na alegação do INSS indevidamente, por estar na área de risco e recebendo um benefício que é exatamente para que ele não esteja na área de risco. Então, assim, vamos deixar bem claro aqui que o melhor no entendimento jurídico do Sindeletro é que o trabalhador permaneça no seu emprego com a sua experiência, mas necessariamente fora da atividade de risco. É esse o entendimento. Ô, Flávio, acho que a gente, ao longo da live, a gente podia ir repetindo aqui os canais de comunicação do jurídico, né? E aí, Silmar, né? Silmar também é um grande companheiro. Bom estar contigo aí, Silmar. E importante a tua contribuição nesse sentido. Mas as questões de aposentadorias, talvez fosse bom olhar caso a caso, né, Flávio? Então, vou pedir que você, Flávio, passe aqui para os participantes, né, ou aquele endereço de e-mail, o WhatsApp do Sindeletro, para que os casos específicos, sobretudo de aposentadoria, os riscos e tal, sejam enviados aí para o jurídico do Sindeletro, para que possa fazer análise caso a caso. Pode ser, Flávio? Sim. O jurídico atende de segunda a sexta-feira. Eu vou falar primeiro a regra geral e depois eu vou tratar da questão da pandemia e algumas alterações momentâneas. Mas o jurídico atende de segunda a sexta-feira, de forma presencial, mediante agendamento, atende por telefone, e aí é o telefone da central do Sindeletro, é o telefone 3238-5000, atende por e-mail, que o e-mail está embaixo aqui, é atendimento jurídico@sindeletromg.org.br. Esse e-mail cai diretamente com os advogados do Sindeletro e atende também por WhatsApp, tentando dar uma agilidade, uma forma dinâmica de atender as expectativas do trabalhador. Atendemos também por WhatsApp, o telefone é o 31 98464, 98464, tá faltando o número. Eu falo com vocês logo mais o telefone do WhatsApp. Esse número do WhatsApp é exclusivamente por WhatsApp. Não há atendimento de ligação nesse número. Para atendimento por telefone, ligação, é o telefone da central do Sindeletro, 3238-5000. Nesse momento de pandemia, de risco de contágio, não estamos fazendo o atendimento presencial, mas, mediante solicitação do trabalhador, pode ser feito um atendimento por videoconferência. E assim conseguimos dar o atendimento da forma mais personalizada possível. Essa é a nossa intenção. E continuamos com o atendimento normalmente por telefone, e-mail e WhatsApp. O atendimento é feito de 9 a meio-dia. As mensagens de WhatsApp enviadas depois deste horário, elas são respondidas na primeira oportunidade, dia útil, dentro da jornada de trabalho dos advogados que compõem o quadro, e assim o trabalhador, é a nossa função, é o nosso objetivo, que o trabalhador seja atendido da forma mais rápida, mais célere possível, por esses canais. Isso aí, Flávio, já está atualizado aí o WhatsApp do Sindeletro, né? É 98464-7815. Silmar, então, faz um contato lá com o jurídico, você tem meu contato também, que a gente tiver condições aí de estar trazendo esclarecimentos, nós estamos aí à disposição, tá bom? Silmar e demais, né? Companheiros, companheiras que quiserem fazer aí
as devidas questões, esclarecimentos. Utilize o canal do Sindialeto também para tratar questões individuais sobre aposentadoria, como é que está, né? O departamento jurídico também está à disposição, a direção do sindicato também está à disposição. Elisa, tem mais questões agora? Atendimento? Tem sim, é porque eu esqueci de ligar o microfone. Tá Vamos certo. lá. José Carlos. Um amigo recebeu uma carta de concessão do INSS com o DIB em 25/10/2019, antes da nova lei. Porém, ele entrou neste ano na Justiça com um pedido de revisão do valor. Ele corre risco do desligamento compulsório por causa dessa nova ação judicial? Elisa, eu só peguei o final. Ação judicial. Você pode repetir, por favor? Tá, vamos lá. É o José Carlos. Ele fala o seguinte: um amigo recebeu uma carta de concessão do INSS com DIB em 25/10/2019, antes da nova lei. Porém, ele entrou neste ano na Justiça com um pedido de revisão do valor. Ele corre o risco do desligamento compulsório por causa dessa nova ação judicial? Zé Carlos, boa noite, obrigado pela sua pergunta. Ele não fala aqui a modalidade da aposentadoria. Eu vou tratar como uma aposentadoria comum, até porque ele está pedindo uma revisão aqui, para acréscimo de tempo, não sei. José Carlos, a DIB, né, que é a data de início do benefício, como em 25/10/2019, portanto, antes da publicação e da vigência da reforma da Previdência, no meu entendimento, você não estaria sujeito a essas regras posteriores, impostas pela reforma da Previdência, dentre elas a extinção do contrato de trabalho. Ah, mas eu entrei com a ação, minha aposentadoria pode sofrer alteração. Sim, ela vai sofrer alteração pode sofrer alteração na sua natureza e no seu valor, mas o início do benefício já está estabelecido lá e, em regra, é a data da entrada do requerimento. Então, como o seu benefício originário, né, como o seu benefício inicial, foi concedido antes da reforma da Previdência, entendo juridicamente que seu caso está excluído das novas regras. Isso por um fundamento jurídico que é sagrado, que é o direito adquirido. Você, quando implementou essas condições em 25/10/2019, você ali sedimentou o seu direito, exerceu o seu direito de aposentar e tem o direito adquirido das regras vigentes até essa data. Não pode uma lei posterior alterar um direito seu adquirido. Então, entendo que qualquer adoção de medida por parte da empresa nesse sentido, simplesmente pelo fato de revisão de valor ou de modalidade de benefício, não seria a interpretação mais correta do direito. Ressalvo que, desde que essa revisão não seja para incluir tempo de contribuição após a publicação da emenda constitucional, que seria, no nosso entendimento, dia 13/11/2019. Se a sua revisão for toda com base no período anterior, no nosso entendimento do jurídico, você não se enquadra nessa regra de extinção automática do contrato de trabalho. Ô Flávio, acho que a gente podia dizer aí ao Zé Carlos e demais. Zé Carlos, abraço para você, viu, camarada? Sobre o entendimento da gestão da empresa, né? A gestão da empresa está querendo forçar um entendimento que qualquer decisão posterior a 23 do 11, e a gestão da empresa fala 12, né, do 11, e não 13. Ela fala 12/11/2019 e não 13. E dando a entender, né, pelas informações que tive, que a gestão da empresa, sobre toda e qualquer decisão posterior, é aplicado a nova emenda constitucional. Então, Flávio, eu vou pedir para você também trazer as informações, né? A gente já conversou muito sobre elas,
mas vocês, né, do departamento jurídico, como propositores, né, propuseram à direção do sindicato a gente estabelecer medidas para poder regularizar, né, o entendimento sobre o benefício anterior, independente da carta de concessão, né? Era bom você trazer esse informe aí para o Zé Carlos e para os demais, que acho que é uma informação importante também, porque tem sido uma demanda grande aí da categoria, né, a esse entendimento, que a gestão da empresa insiste em dizer que toda e qualquer decisão posterior a 12, eles falam 12, viu, Flávio? 12 de novembro de 2019, é entendido como aplicável à emenda constitucional. Esse acho que foi um dos temas de maior repercussão na categoria. Para falar dele, nós vamos entrar agora não tem como falar dessa interpretação da legislação sem falar da IP da CEMIG, IP 4.1, editada recentemente, e sua interpretação com base na emenda constitucional 103 e nos princípios gerais constitucionais, que não tem como a gente deixar de falar sobre eles. Primeiramente, falando na questão da IP, acho que a questão de maior repercussão, dentre as modalidades de desligamento colocadas ali, a de maior impacto na categoria e que gerou mais dúvida, foi a modalidade do desligamento da empresa por aposentadoria por tempo de contribuição. Mas eu tenho algumas questões para trazer antes de entrar nisso, especificamente sobre a IP. O primeiro ponto que nós identificamos na IP que a CEMIG coloca na IP uma presunção de má-fé para o trabalhador que não comunicar à empresa a sua aposentadoria. Nós sabemos que é conhecimento básico do direito, questão elementar da interpretação do direito, que presume-se a boa-fé e comprova-se a má-fé. Então, esse foi o primeiro ponto que nós analisamos na IP, de uma inversão de todos os conceitos do direito, de presumir, impor ao trabalhador a presunção de má-fé, né? Nós sabemos que todos devem agir de boa-fé, né? Tanto que a má-fé necessariamente tem que ser comprovada, não pode ser uma presunção, presume-se má-fé. Não, o trabalhador a carta de concessão pode ter sido enviada para o endereço errado, a carta de concessão pode ter chegado à residência do trabalhador no momento que ele estava em qualquer outra atividade e não foi possível a comunicação. Então, esse é um ponto da IP que, no entendimento do Departamento Jurídico do Sindeletro, ele está em confronto absoluto com o artigo 103 do Código Civil e princípios gerais do direito. Então, não há se falar em presunção de má-fé e devolução de dinheiro quando o trabalhador se ativou, se esteve à disposição da empresa e por algum motivo não comunicou a sua aposentadoria. O segundo ponto que nós identificamos também é o fato da empresa considerar a vigência da emenda constitucional, dia 12/11, fizemos várias releituras da própria emenda e consta no site oficial do Planalto lá, Diário Oficial da União, 13/11 de 2012. Parece irrisório um dia, a diferença de um dia, mas ao longo desses quase 20 anos de Sindeletro, nós já nos deparamos com situações em que um dia fez toda a diferença na aposentadoria do trabalhador. Então, é importante, sim, a análise da data correta de vigência, 13, no nosso entendimento, com base nas informações que constam no site do Planalto, a vigência a partir da publicação. Né? Está lá expresso na emenda constitucional a sua vigência a partir da publicação, e embaixo, em vermelho, tem lá, publicação no Diário Oficial da União do dia 13/11 de 2019. E outro ponto também que nós identificamos é o fato da IP tratar como data de desligamento o último dia efetivamente trabalhado.
Isso é uma questão trabalhista amplamente debatida, e nós sabemos que o período de aviso prévio integra o contrato de trabalho para todos os efeitos. Então, a data do desligamento, consequentemente, deve ser considerada a projeção do aviso prévio. Isso tem efeito até em questão de prescrição do direito do trabalho. Mas o ponto mais polêmico, né, que levantou maior possibilidade, em tese, de ilegalidade, é a questão da aposentadoria. Da aposentadoria por tempo de contribuição como causa de extinção automática do contrato de trabalho. E aí sim, nós temos grandes e enormes divergências de entendimento jurídico, né? Nós entendemos que a alteração da reforma trabalhista pela emenda constitucional 103, ela diz que extingue o contrato de trabalho, né, os empregados, servidores e outros, função pública, cujo tempo de contribuição posterior tenha sido utilizado para aposentar, tempo de contribuição posterior à emenda constitucional. E aí, não tem como você interpretar isso sem levar em consideração o direito adquirido, né? Não é uma questão simples e objetiva para a empresa analisar. Aposentou após a reforma, está desligado automaticamente? No nosso entendimento, não é assim. Tem várias especificidades que têm que ser levadas em consideração. O trabalhador pode aposentar após a vigência da emenda constitucional, porém, utilizando períodos somente anteriores à vigência da emenda constitucional, por ser um benefício mais vantajoso. As regras antigas eram mais vantajosas do que as regras tratadas na reforma da Previdência. Então, não se pode, no nosso entendimento jurídico, respeitando as opiniões em contrário, não pode simplesmente se analisar a data de concessão do benefício. O benefício pode ter sido concedido após a reforma, mas sem levar em consideração tempo de contribuição desse novo momento legislativo. E aí o trabalhador, por força de aplicação do princípio do direito adquirido e da segurança jurídica, são princípios já uniformizados em várias decisões do TRF, do STJ, STF, o trabalhador não poderia ter o seu direito adquirido violado, né, por uma norma nova, e assim acarretar a sua extinção do contrato de trabalho. Nesse ponto, eu até levantei algumas hipóteses para tratar aqui com vocês, que são hipóteses que exemplificam bem essa questão da aposentadoria, da rescisão espontânea por aposentadoria. Por exemplo, quem requereu e aposentou antes de 13/11/2019, direito adquirido, tem o direito de permanecer no emprego, até que, ou por manifestação do empregado, ou por manifestação do empregador, ele tenha seu contrato rescindido. Mas quem requereu e aposentou antes, não sofre, está protegido, no nosso entendimento, pelo direito adquirido. A segunda hipótese é quem aposentou depois de 13/11/2019, mas pelas regras antigas da legislação e sem contar o tempo de contribuição posterior à emenda constitucional. Da mesma forma, esse trabalhador está protegido pelo direito adquirido dele e tem o direito de permanecer na empresa. Seu contrato, no nosso entendimento, não pode ser extinto automaticamente. Ele pode entrar em outras modalidades de extinção, mas por aposentadoria, não. Mesmo que ele tenha requerido após a emenda constitucional, mas contando o período anterior. Uma terceira hipótese que nós identificamos é quem aposentou, quem requereu o benefício antes, mas o benefício foi concedido depois da emenda constitucional. Nesse caso, em regra, os benefícios são concedidos com data retroativa à data do requerimento, que é o que o trabalhador José Carlos trouxe aqui. O DIB dele é anterior. Então, no nosso entendimento, também incide aí a proteção, a segurança jurídica de prevalece o direito adquirido dele, mesmo que essa aposentadoria tenha sido concedida posterior à emenda, mas com a dívida, com a data do início do benefício anterior. Outra situação que também identificamos quem tem processo judicial
com pedido de tutela antecipada que verse sobre as novas regras e pretende permanecer na empresa até a decisão final. Nesse caso, o pedido da tutela antecipada não é obrigatório, ele é uma faculdade de quem exerce o seu direito de ação. Então, se o trabalhador não quiser ficar na situação de risco de ter o benefício por tutela, estou falando de benefício com tempo posterior à emenda. Se ele não quiser correr o risco de ter o seu contrato automaticamente rescindido e ficar posteriormente sem emprego e sem aposentadoria, ele não deve permanecer com esse pedido. Ele deve desistir do pedido de tutela antecipada e aguardar a decisão final para começar a receber seu benefício, e aí sim você terá o seu contrato rescindido. Ele não ficará nessa situação, no mínimo, insegura, de correr o risco de ter o seu benefício por tutela, ter o seu contrato rescindido, e posteriormente essa tutela revogada, ele ficar sem emprego e sem benefício. Então, em resumo, a aplicação da emenda constitucional 103, a aplicação da IP 4.1 da CEMIG, ela se restringe a quem aposentou posterior à reforma da Previdência e utilizando necessariamente tempo de contribuição após essa reforma. Porque qualquer outra situação, as quais foram ditas aqui, esse trabalhador, no nosso entendimento, ele está protegido pelo princípio constitucional, pelo dispositivo constitucional, que está lá no nosso artigo 1, direito adquirido. Ele não pode ser prejudicado. Diante dessas divergências de entendimento e ilegalidades em tese de interpretação do direito, o Sindeletro, autorizado em assuntos discutidos com a diretoria, o departamento jurídico do Sindeletro, o Sindeletro, como entidade sindical, ajuizou uma ação postulando a nulidade de parte da IP 4.1, nessas partes que foram ditas aqui. Desconsideração da projeção do aviso prévio, presunção de má-fé, e principalmente para que evite rescisões, dispensas por aposentadoria, dispensas automáticas por aposentadoria, com base em interpretação equivocada da emenda constitucional. Então, diante desses fundamentos aqui, o Sindeletro ajuizou, na semana passada, uma ação judicial com pedido de tutela de urgência, pedindo ao juiz que, no mínimo, suspenda até a decisão final a aplicação desses dispositivos, dessas partes da IP 4.1 da CEMIG. O juiz recebeu a ação do Sindeletro e concedeu um prazo de 48 horas para a empresa se manifestar sobre os nossos fundamentos ali colocados na petição do Sindeletro. E com essa manifestação da empresa, o processo volta para o juiz decidir se preenche os requisitos ou não, qual que é a interpretação dele do caso, e aí pode deferir, conceder ou não essa medida liminar que a gente entende de extrema relevância para evitar rescisões equivocadas do contrato de trabalho. Até porque as consequências de uma rescisão nula, posteriormente, nós sabemos que pode acarretar na reintegração desse trabalhador e no pagamento de todas as verbas que ele não recebeu nesse período. Mas esses são os nossos pedidos, isso passará pelo crivo do contraditório, manifestação da empresa e depois decisão do juiz. Ok, Flávio, muito boa explicação. Zé Carlos, qualquer explicação a mais, outras questões? WhatsApp do Sindeletro, 984647815. Zé Carlos e demais participantes aí da live. Flávio, temos mais uma questão aqui, que a nossa correspondente Elisa Novi nos traz. É do Antônio Souza. Antônio Souza, seja bem-vindo aí, obrigado aí pela pergunta. Forte abraço para você também. O aposentado tutelado, sem decisão jurídica em definitivo, caso seja demitido pela empresa após PDVP por estar aposentado e que perca na segunda instância da justiça, pode entrar na justiça para readmissão?
Primeiramente, o direito de ação, poder entrar na justiça, o direito de ação está na nossa Constituição Federal e é sagrado. Qualquer cidadão que se sentir lesado, o direito violado, ele tem o direito de ação e pode bater às portas do Poder Judiciário para ter a sua questão decidida pelo Estado. Agora, eu vou voltar aqui, nós já falamos anteriormente, no nosso entendimento, a decisão de tutela ela tem o mesmo efeito e consequência jurídica da decisão definitiva transitada no julgado. Tanto tem o mesmo efeito que o trabalhador, por tutela, começa a receber o seu benefício. Então, assim, qual que é o risco? O risco foi falado por ele. A tutela, diferentemente da sentença transitada em julgado, para não entrar em detalhe de ação rescisória, a tutela antecipada, ela pode ser revogada. Mas, só que a tutela antecipada não é um instrumento jurídico obrigatório. O trabalhador, quando pedir a tutela antecipada para aposentadoria especial ou para aposentadoria comum pós-reforma da Previdência, ele tem que ter conhecimento, tem que estar bem claro para ele os riscos que essa tutela pode significar na vida laboral dele. Porque com a tutela já há possibilidade jurídica para a extinção do contrato de trabalho, como foi falado aqui, tanto na modalidade especial quanto na modalidade da aposentadoria comum para quem aposentou após. A pergunta dele sendo objetivo aqui, com a revogação da tutela, seja em primeira, seja em segunda instância, não faz diferença, com a revogação da tutela, após ele ter sido dispensado pela empresa, embora ele possa postular isso judicialmente, no nosso entendimento, não tem fundamentos que embasem, porque ele exerceu o direito dele de aposentar e a partir dali, concretizou o ato jurídico de aposentadoria e que, nessas duas modalidades, produzem efeitos na sua relação de trabalho. Então, foi uma opção que o trabalhador fez quando exerceu o seu direito, que é um direito previsto, é um direito importantíssimo. Ele exerceu o direito de requerer a tutela antecipada, que foi acolhido pela Justiça, mas, no caso de revogação, não há nenhuma previsão legal que volta para o status anterior, que retorne o contrato de trabalho. Né? Então, não há essa previsão legal, que em caso de cassação do benefício dele, ele terá direito a retornar ao emprego. Não há, eu não conheço no direito essa previsão. Então, creio que seria um caminho jurídico muito difícil para o trabalhador alcançar seu objetivo de reintegração, de readmissão. Ok, Flávio. Antônio Souza, né, para você também, se quiser mais esclarecimentos sobre caso específico, o WhatsApp específico do jurídico do Sindeletro para questões jurídicas, 984647815. O Sindeletro tem outro WhatsApp geral para outras questões. Maria Beatriz, vou pedir para ela colocar na legenda aqui da live o WhatsApp geral, para questões gerais, de sugestão, né, para direção, para comunicação, para outras questões que não jurídicas, tem o WhatsApp geral. Esse WhatsApp que nós estamos falando aqui, o 984647815, é específico lá do jurídico. Não, okay? Ao contrário. O 84647112 é o geral. Isso. E 84647815 do jurídico do Sindeletro. Flávio, tem uma questão aqui que está incomodando muito. Parece que no chat está um alvoroço lá. E eu não consigo acompanhar o chat geral, mas a Elisa está dizendo aqui que tem muitas questões sobre assinar ou não assinar a IP 4.1. Tem um termo de responsabilidade, o trabalhador dando ciência, e a ciência, obviamente, ela reflete no cumprimento dessa instrução de procedimento interno da gestão da empresa, né? Então, tem muitas dúvidas sobre assinatura ou não assinatura da IP 4.1. Esse é o próximo tópico que estava aqui no programa, né?
São diversas perguntas, agora pelo chat, mas o jurídico já tem sido demandado constantemente pelos trabalhadores desde que a empresa editou essa IP 4.1. Se o trabalhador deve assinar ou não, nós sabemos que no direito do trabalho a empresa ela tem o poder diretivo, ela administra as suas atividades e administra também o seu quadro de pessoal. E para isso ela pode editar normas que regulamentem os interesses dela ali, lógico que desde que essas normas estejam dentro da legalidade, né? Então, com base nisso, o Departamento Jurídico do Sindicato entende que, por se tratar de uma norma unilateral, elaborada exclusivamente pela empresa, sem a participação do trabalhador e do sindicato, o trabalhador pode assinar o anexo da IP, que não trará nenhum prejuízo. Nós sabemos que, na condição de hipossuficiente, uma ordem imposta pela empresa, o trabalhador não tem caminho a seguir que não seja para evitar qualquer retaliação ou nesse sentido. O fato é que a assinatura na IP 4.1, se eu não me engano, no anexo 2, ele não trará prejuízo para o trabalhador futuro. Por quê? Porque, como foi dito aqui, é uma norma editada pela empresa no poder diretivo dela e norma unilateral. Não quer dizer que essa norma tenha aplicação direta no contrato de trabalho em caso de decisão futura. Exatamente por causa disso, nós, entendendo a urgência da medida, que ajuizamos essa ação atacando a parte da IP 4.1. E dentro dos pedidos tem lá, inclusive, a nulidade disso. Mas esse anexo, como foi dito aqui, é uma norma da empresa unilateral e não trará prejuízo para o empregado se futuramente for declarada judicialmente qualquer irregularidade contra ela. Nossa orientação é nesse sentido, principalmente porque nós entendemos que o risco do trabalhador não assinar seria muito maior do que o risco dele assinar, levando em consideração essas questões jurídicas de ser norma editada unilateralmente e que não expressa... ela diz que o trabalhador toma conhecimento e se obriga a cumprir, mas é uma norma imposta pelo empregador. E no caso de qualquer futura irregularidade ou demanda, com certeza ela será interpretada desse modo. Se partiu apenas de uma ordem do empregador e não produzirá os efeitos jurídicos que a empresa pretende. Nesse caso, para quem assinar e tiver interesse, pode também, é permitido no direito lá, o trabalhador ressalvar, né? Ressalvar o seu direito de que ele toma conhecimento, né? Que ele toma conhecimento dessa norma da empresa, mas que fique ressalvado o direito dele acerca de eventual interpretação e alcance da norma, principalmente da parte da aposentadoria, que venha ser adotado pelo Poder Judiciário futuramente. Então, é uma questão que foi indagada muitas vezes pela categoria. Só finalizando e resumindo, nós não enxergamos, não que a própria norma não tenha problemas jurídicos, mas que a assinatura dessa IP não trará prejuízo de forma direta para o trabalhador, principalmente considerando que há uma demanda judicial e que o sindicato está buscando os caminhos para preservar o direito, defender os direitos coletivos e individuais desses trabalhadores. E aí é aguardar a decisão, qual será o entendimento da justiça. E Flávio, tem que ressaltar também que a gestão da empresa tem informado aos trabalhadores que não assinar, ela está chamando 2 testemunhas para assinar, né, como testemunhas, afirmando que o trabalhador teve ciência, né? Então, a não assinatura, ela não altera a aplicação da instrução, ela não impede a aplicação da instrução, e a não assinatura pode gerar alguma retaliação? Não sabemos também se pode gerar retaliação. Então, como não há
condições de reversão pela assinatura ou não dessa instrução de procedimento, e não tendo um prejuízo maior ao trabalhador, é importante a gente atender aí, acatar as orientações do jurídico do sindicato para evitar prejuízos maiores, né? Maria Beatriz, a Elisa avisou aqui que os WhatsApp aí que estão na legenda, eles estão com o mesmo número. Então, a Elisa pede para alterar o WhatsApp geral do Sindeletro e o WhatsApp jurídico, colocar os nomes aí. Tranquila. Maria Beatriz é uma grande jornalista do sindicato, compõe a equipe de jornalismo, está aí nessa estrutura aí, nos bastidores aí, ajudando e garantindo que essa live aconteça, viu? Grande companheira. A Elisa tem mais uma questão aí, Elisa? Tenho sim, Jeff. É o seguinte, o João pergunta quais os riscos da quitação plena antes do recebimento da PLR no atual PDVP e qual o limite para a data do recebimento da PLR 2019 para as pessoas que já aposentaram ou que vão aposentar agora. É uma excelente pergunta, né? A quitação plena é uma ferramenta que tem sido adotada pelas empresas no Brasil e que tem severas consequências no mundo jurídico. O fato do trabalhador aderir ao PDVP, ele dá quitação plena por todas as parcelas decorrentes do contrato de trabalho. Parcelas, acredito, no sentido de controvérsias. A PLR, no meu entendimento, ela não é uma parcela controversa. Ela está explícita no acordo coletivo específico e tem sua previsão clara, inclusive confirmada pela empresa, em controvérsia no processo que a empresa preferiu adotar, em vez de negociar com os sindicatos, de pagamento para 31 de 10 de 2020. Então, entendo que a adesão ao PDVP não poderá retirar do trabalhador o direito a receber a PLR 2019, até porque ela é anterior, né? Mas nós sabemos que, em termos de justiça e interpretação, e principalmente tendo em vista a adoção das medidas de gestão da empresa, não nos causa surpresa transformar coisas, direitos claros e transparentes dos trabalhadores em questões controversas. E aí, claro que, no caso de uma demanda nova, posterior a 1º de novembro de 2019, que foi a ressalva que a categoria conseguiu em seu acordo coletivo, lógico que essa questão passará pela avaliação se precisar levar o assunto PLR individualmente à justiça. Se chegar nesse ponto, com certeza uma das questões que serão debatidas e levantadas pela empresa será a quitação plena. Mas, como eu te disse, é um instrumento, o acordo coletivo específico de PLR é um instrumento jurídico formalizado e que leva a considerar condições passadas que não poderá, no meu entendimento, sofrer essa severa restrição por decisão empresarial, né? Eu perdi a segunda parte da pergunta. Se você puder repetir para mim, Elisa, por favor. Microfone, Elisa. Está desligado. Está sem som. Falha minha. Vamos lá. A segunda parte da pergunta completando a primeira mesmo, perguntando qual a data de recebimento da PLR. Se a CEMIG colocou uma data máxima para pagar a PLR. Só lembrando aqui que na live, o Bruno falou que, na live da CEMIG, ela explicou que vai tentar pagar em outubro, só que não tinha garantia. Mas aí o que ele pergunta aqui é o limite, se tem um limite jurídico para pagar essa PLR de 2019.
Pagar para quem aposentou, ok? Para quem aposentou e quem for sair no PDVP. São duas questões, né, do pagamento da PLR, né? Historicamente, a PLR paga como a PLR apurada do ano anterior, e no ano da apuração, quando há desligamento do ano da apuração, o pagamento de quem se desligou no período de apuração, o ano seguinte, no ano de receber a PLR, o pagamento de quem é aposentado, ele já vinha depois, geralmente no mês de julho. Então, o período de pagamento da PLR, ele é feito um mês subsequente à publicação do balanço financeiro, geralmente é feito até abril, março, abril já foi feito em março, já foi feito em abril, então geralmente até maio faz o pagamento da PLR. Para os aposentados, os que aposentaram no período da apuração da PLR, a gestão da empresa tem pago em julho, não tem pago junto com os trabalhadores ativos. Nos últimos anos, como tem tido sucessivos programas de desligamento voluntário, com muita saída, com muita adesão, o CEMIG já chegou a pagar até dezembro, prometendo pagar em julho, mas pagando até dezembro, com o sindicato lá pressionando, buscando negociar, pagar a PLR o quanto antes, mas já aconteceu de pagar ao longo do segundo semestre do ano. Para esse ano, os trabalhadores que aposentaram em 2019, a gestão da empresa está afirmando que não vai pagar em outubro. Nós estamos lá cobrando para que pague conjuntamente com os trabalhadores da ativa. Eles alegam questões operacionais, alegam questões advindas da direção da empresa, colocam muita dificuldade de pagar em outubro, estão afirmando que pagam em dezembro para quem aposentou em 2019 e tem direito a receber proporcionalmente a PLR apurada no ano de 2019. Aos trabalhadores que irão se desligar, é uma outra cobrança que nós estamos fazendo para que se pague a PLR pague junto, em outubro. O que nós estamos entendendo da gestão da empresa é que os desligamentos iniciam em junho, não sabemos a data de encerramento do desligamento, mas a gestão da CEMIG pretende fazer os desligamentos antes de outubro, para dois motivos. É o nosso entendimento. Para não pagar a PLR desses que vão desligar agora no PDVP em outubro, para pagar a posterior. E um outro problema, que a CEMIG, como patrocinadora da Forluz, e já está orçado na PLR, apurado ano passado, que o depósito da Forluz será feito pela gestão da empresa como patrocinadora na Forluz. E as informações que a gestão da empresa está dando é que ela não fará o depósito como patrocinadora, e a gente entende que é um impacto de 14,39%. Então, são duas questões, né, que nós ainda estamos cobrando a gestão da empresa, né, o cumprimento, e queremos saber, né? Já está dentro do pacote da PLR o pagamento da parcela de Forluz. Não vai pagar? Esse dinheiro vai para onde? Então, é uma questão que nós estamos discutindo na gestão da empresa para dar solução para essa questão. Tem alguma consideração sobre a PLR, Flávio? Tenho. Assim, em termos de norma jurídica, né, que no caso é a fonte da norma coletiva, o que tem escrito, o que está previsto no acordo coletivo de PLR em 2019 é que para quem se desligou ao longo de 2019, tem um item específico lá, a PLR seria paga a partir de julho de 2020, porém não tem data limite para pagamento. O que nós entendemos desse artigo? Ela trata diferenciadamente apenas e tão somente quem se desligou ao longo de 2019. Então, o trabalhador que aderir ao PDVP e sair agora em 2020, ele está enquadrado na regra geral.
e, juridicamente, no nosso entendimento, ele deve receber a PLR junto com os trabalhadores da ativa. A única exceção em que a norma, que é o acordo coletivo específico, traz, é para quem se desligou da empresa ao longo de 2019. Lá não fala para quem se desligou a partir de 2019. Lá se fala para quem se desligou ao longo de 2019. Então, o trabalhador que sair, que aderir ao PDVP agora e sair, ele vai se enquadrar na regra geral e deve receber esse valor. O que nós temos de concreto até hoje é uma decisão do tribunal, permitindo a CEMIG que pague até 31/10/2019. Então, por uma interpretação direta do acordo coletivo, esse trabalhador que sair agora em 2020, ele está na regra geral do pagamento. Ok, Flávio. Temos mais uma questão aqui. Não está identificado o nome do companheiro ou da companheira. Mas a questão é a seguinte: caso o trabalhador perca a aposentadoria especial cassada pelo INSS, como fazer para se aposentar novamente? Essa pergunta é do Itamar. A Elisa colocou aqui agora para nós. Obrigado, Elisa. Participação. Itamar, Flávio, é uma questão exclusivamente de natureza previdenciária. Ô, Flávio, Oi. O início da sua fala, ela ficou um pouco prejudicada porque deu uma falha de conexão. Se você pudesse voltar desde o início da fala. Sim. Itamar, boa noite, obrigado pela sua participação. É uma questão, a sua pergunta traz uma questão exclusivamente de natureza previdenciária. É previsto na legislação que quem tiver a sua aposentadoria cassada por alguma irregularidade, no caso da especial, o caso mais comum é o trabalhador aposentar na especial e permanecer na área de risco, então ele tem o seu benefício cassado. Caberá ao trabalhador buscar administrativamente a reativação desse benefício e comprovar, no momento do requerimento, que preenche todos os requisitos daquela aposentadoria, inclusive que não está mais na área de risco ou se desligou da empresa, né? Mas eu alerto aqui que o risco não é só de cassação do benefício. Ele teve o benefício cassado e entendo que, posteriormente, esse benefício poderá ser reativado. Mas isso não exclui o risco do trabalhador ter, em tese, que devolver todos os benefícios que ele recebeu mensalmente em condição irregular. E qual que é essa condição irregular? Estar aposentado na especial e exercendo atividade de risco. Então, o benefício pode, administrativamente, em caso de negativa do INSS, judicialmente, ter o seu benefício reativado, mas ele poderá sofrer a sanção, inclusive, de ter que devolver o valor recebido durante o período em que trabalhou em área de risco e recebeu a aposentadoria especial. Ok, Flávio, obrigado. Elisa, tem mais alguma questão? Não, tem não, gente. Eu tô achando que as perguntas agora estão mais particular e o pessoal vai mandar agora no zap do jurídico. Tem algumas aqui bem individuais, sabe? E aí foi recomendado aqui que entre em contato com o zap do jurídico. Ok, então, Elisa, obrigado. Então, companheiros e companheiras, aqui caminhando para o final dessa nossa live, é a quarta live do Sindialetro. Questões, né, que precisam ser analisadas pontualmente. O WhatsApp do jurídico do Sindialetro para responder especificamente questões jurídicas. 984647815. 984647815. O e-mail atendimentojurídico@sindialetromg.org.br. Demais questões, WhatsApp geral do Sindialetro, 984647112. Registra esse número do Sindialetro,
o 84647112, manda uma mensagem para a comunicação do seu nome, se é aposentado ou aposentada, se está trabalhando na ativa, e local de trabalho, informando que quer receber as informações do Sindeletro, que a equipe de comunicação está com a lista de transmissão, divulgando aí todos os informes de demandas e pautas de interesse da categoria. Registra o número no seu celular, o número é 984647112, e manda uma mensagem informando o nome, local de trabalho, se trabalha na ativa ou se é trabalhador ou trabalhador aposentado, e pedindo informações do Sindeletro. Sem mais questões, já são 19 horas e 46 minutos. Já estamos chegando no final. E queria agradecer a participação de todos, né? Uma live hoje de quase 2 horas. Esperamos ter atendido a contento aí as questões, dúvidas e esclarecimentos. Esse debate não se encerra nessa live. Os canais de comunicação, a direção do Sindeletro está à disposição para toda a categoria, esclarecimentos sobre PDVP e outros esclarecimentos. A Elisa mandou aqui uma correção. O WhatsApp geral do Sindeletro, o final é 8489. Final 8489, o WhatsApp geral do Sindeletro. Então, quem anotou o número final 8464, muda o número, é 8489, como está na tela aí, está nas legendas aí da nossa live. Esperamos ter ajudado de alguma forma a reflexão dos trabalhadores e trabalhadoras eletivos aí para o programa de PDVP, que façam boas reflexões, tomem uma decisão mais acertada. Se tiver mais dúvidas, esclarecimentos, continue nos canais de comunicação procurando a direção do Sindeletro, departamento jurídico, para que possa tomar a decisão mais acertada possível. Para além da questão do PDVP, nós estamos entrando aí de novo, retomando, né, junto à Assembleia Legislativa, junto a movimentos sociais, a rediscussão aí da luta contra a privatização da CEMIG. Todos nós vimos aí o novo presidente da empresa, Reinaldo Panezani, não lembro o sobrenome, mas é Reinaldo, que ele vem da CETEP, né, privatizou a CETEP, privatizou Passanese, Reinaldo Passanese. Obrigado, Bia. Reinaldo Passanese é o presidente da CEMIG, que ele vem do setor elétrico em São Paulo, trabalhou na CETEP, trabalhou na comissão de desestatização das empresas de São Paulo, né, é um privatista, está aí a mando do governo do Estado para a política de privatização da empresa, e a construção da política de privatização é o desmonte da CEMIG, né? Já fechou 50 localidades em todo o território de Minas Gerais, fechou importante base operacional em Belo Horizonte, o São Gabriel, desativou a usina termoelétrica de Igarapé, fez uma reestruturação interna, está tentando impor retirada de direitos aos trabalhadores, e no momento de pandemia, onde o governo do Estado deveria utilizar a estrutura do Estado para proteger os trabalhadores, e a população está fazendo ao contrário. Está utilizando a estrutura do Estado para retirar direito e expor trabalhadores ao risco, sobretudo aquelas atividades vinculadas ao corte de energia de consumidor, que ainda continua a acontecer. No mês de abril, cerca de 13 mil consumidores, somente na região metropolitana de Belo Horizonte, tiveram corte de energia no momento de pandemia, onde a garantia que as famílias fiquem em casa, né, tem que ter um mínimo de dignidade com energia, água, o gás de cozinha, alimento, é o mínimo que o governo deve garantir às famílias, e nós estamos aí na contramão. Isso mostra para a gente o tamanho do desafio que nós teremos aí para frente, né, luta contra a privatização da CEMIG, mas lá na Assembleia Legislativa ainda uma frente importante lá de parlamentares barrando a privatização da CEMIG. Vamos ter eleições de CEMIG Saúde, agora no primeiro semestre, devemos ter eleição ForLuz no segundo semestre,
Então, a gente convida todos e todas da categoria a participar, né, desse enfrentamento, porque diz respeito a temas de nossos interesses e que reflete diretamente nas nossas vidas. É importante a gente se envolver nessas questões, né, que às vezes parece não ter impacto direto nas nossas vidas, mas eles têm, com certeza. Agradecer à equipe da comunicação, a direção do Sindeletro, que está aí nos bastidores, né, os demais trabalhadores e trabalhadoras do Sindeletro que contribuíram para a realização dessa live, agradecer aí o departamento jurídico, agradecer muito ao advogado Flávio, que está aqui no dia do aniversário dele, né, já está com filha de 3 anos cobrando a presença do papai para soprar a velhinha, e está aí trabalhando até esse horário. Então, Flávio, muito obrigado pelas suas contribuições, né, e a gente se encontra aí na próxima live. Agradeço o espaço, eu agradeço principalmente a participação de todos os trabalhadores. Como eu disse, isso torna o dia ainda mais especial para a gente. E dizer também que temos inúmeras questões ainda pendentes de resposta, temos questões prévias aqui, teríamos mais algumas horas de live, mas não, como foi bem dito aqui, né, não se finaliza aqui os assuntos de PDVP. O departamento jurídico está à disposição da categoria, está à disposição dos trabalhadores, passamos aqui os atendimentos, os canais diretos para sanar essas dúvidas, para esclarecer os trabalhadores essas questões. É importante que o trabalhador faça o uso desses canais diretos passados, que estão na tela aqui, porque esses canais vão direto para os advogados que compõem o quadro, então o atendimento é mais rápido, não passa por nenhum outro setor, já vai direto para o jurídico, e assim evita desencontro de mensagens, de informações, evita atraso na resposta que o associado ansiosamente espera, e assim a gente tenta dar o tratamento mais completo possível. O Sindeletro nos oferece, né, o quadro próprio, toda a estrutura, e essa estrutura está à disposição de vocês, trabalhadores e trabalhadoras, e é sempre um prazer atendê-los, neste momento, por força da pandemia, virtualmente, mas quando isso passar presencialmente, é um prazer para todo o departamento jurídico receber vocês na Casa do Trabalhador, na sede do Sindeletro, e prestar todos os esclarecimentos que vocês precisarem. Obrigado mais uma vez pelo espaço aqui, e uma boa noite a todos, que todos estejam bem, com muita saúde. Boa noite, Flávio, obrigado mais uma vez, viu? Deixar mais um recado, estamos organizando mais uma live para quinta-feira agora, discutir a questão de privatização da CEMIG. É importante a participação da categoria para trazer também as suas contribuições nessa luta contra a privatização da empresa. Então, estamos organizando, vamos soltar o comunicado. Quinta-feira agora, mais uma live, a Eletrolive do Sindeletro, para discussão da privatização. A gente se encontra na próxima Eletrolive. Flávio, felicidades, parabéns e boa noite a todos e todas que participaram dessa mais uma Eletrolive do Sindeletro. Abraços. Boa noite.